A paz do Senhor, igreja. Bom, quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui ministrando a palavra. Que o Senhor possa falar com cada um dos irmãos aqui nesta noite. Quero que os irmãos abram a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estais no céu. Pois que ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estais no céu. Amém? O Senhor quer dizer, nesta noite, para cada um de nós, para você, que você não é todo mundo. Que você não precisa e nem deve agir como todo mundo age. A Bíblia nos ensina aqui nessa passagem que nós devemos agir diferente, a realmente ser filhos de Deus. E o que o Senhor espera de nós? Espera que sejamos luz para o mundo. Ser filho, eu acredito aqui que não é tarefa fácil, né? Nós já passamos por isso, nós estamos nessa condição, e às vezes nós não vemos em nossos pais um espelho, às vezes, quer dizer, na adolescência principalmente, né? Como alguém ali fosse levado em conta. Então, os pais reclamam, chamam a atenção, e às vezes aquilo nos chateiam, né, nos deixam revoltados muitas vezes, principalmente que não foi um bom filho, né? Mas nós sabemos que os nossos pais, eles nos ensinam para o nosso próprio bem, para que nós não possamos cair aí em más companhias, fazer coisas erradas, das quais o mundo nos proporciona, né, nos mostra. E com isso eu quero entrar no título da pregação de hoje, que é: para ser filho você precisa ir além. Ou seja, para ser filho você não precisa ser igual a todo mundo. Você não precisa bater de frente com seu pai, com sua mãe. E com Deus é a mesma forma. Às vezes nós caminhamos, né, começamos a caminhada com Deus, e às vezes a gente fica inseguro, sem saber como agradar, querendo às vezes acertar, outras vezes a gente acaba caindo no erro mesmo, inconsciente ou consciente. Mas o Senhor, ele nos entende. E às vezes nós chegamos aqui na igreja, ouvimos uma palavra, às vezes essa palavra ela é dura, a gente sai aqui daquele jeito, não gostei, essa palavra doeu. E é para doer mesmo, porque o Senhor, ele repreende aquele que ele ama, né? Então ele disciplina aquele que ele ama. Então, para mim, é um privilégio ser repreendida pelo Senhor. E aqui vai uma história aqui para vocês conhecerem um pouquinho da minha caminhada, né? Porque logo quando eu me reconciliei com o Senhor, eu falei: eu quero que o Senhor mude o meu interior. Só que parece que é uma contradição, porque aí quando você fala isso, aí acontecem N situações, e aí você explode, enfim, você acaba não se controlando e querendo de fato aquela mudança. E certa vez eu estava trabalhando com terrenos em Mariporã, só que era um terreno que não me passava segurança de vender para os clientes.
E ali eu vendia, só que não vendia constantemente. E eu estava na igreja, não, porque eu quero ser mudada, eu quero ser transformada, eu vim aqui para ficar, não quero fazer igual das outras vezes que eu voltei, fugi, né? E aí eu ficava lá, tinha propósito na igreja, de valores mesmo, né? De você entrar com algum recurso ali, e eu sempre colocava no meu coração, vou ajudar, vou entrar com um propósito. E às vezes eu falava, se o Senhor me abençoar com uma venda, eu vou dar 50% fora o dízimo. E ali, só que qual que era a intenção do meu coração? Que o Senhor abençoasse em muitas vendas, não só com uma, com várias. Porque eu falei, não, tudo bem, né? O Senhor faz do jeito que Ele quiser, mas quem sabe assim eu não consigo, né? E certa vez eu fui na igreja onde meus pais congregam, e aí o Senhor usou um profeta lá para falar para mim. Por que você nunca está satisfeita com o que eu te dou? Aí aquilo foi profundo, né? Porque eu já sabia que, né, realmente eu me alimentava daquele sentimento, só que, ao mesmo tempo, eu fiquei feliz. Porque, assim, foi uma repreensão para poder eu corrigir, porque às vezes a gente sabe do nosso erro, do nosso defeito, só que às vezes a gente faz vista grossa. E ali eu percebi, eu falei assim, não, eu preciso ser mais grato. E eu falava de gratidão, viu, irmão? E ali eu falei assim, não, eu preciso ser mais grata ao Senhor. Mas eu fiquei muito feliz, porque assim, quando o Senhor fala conosco, é muito bom. Para mim é um privilégio, de fato, que o Senhor use alguém para falar conosco, mas Ele usa a palavra também para falar conosco diariamente. Então, a gente pode ter esse relacionamento com o Senhor buscando diariamente, não às vezes dependendo de uma outra pessoa para vir trazer uma palavra. Amém? O Senhor quer que vivamos de acordo com o que Ele quer, de acordo com o que Ele deseja para nós. E para isso, eu quero trazer alguns ensinamentos que Jesus nos deixou para que possamos, de fato, desfrutar desse direito de sermos considerados filhos de Deus. Para você ir além como filho de Deus, você precisa, em primeiro lugar, amar o seu inimigo, que é o que diz aqui na Bíblia, não sou eu. Irmãos, parece uma coisa óbvia aqui que eu estou falando, né, que o Senhor colocou como o primeiro mandamento, né, para que nós possamos amar o nosso Deus, né, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, enfim. E o segundo mandamento foi para que nós possamos amar o nosso próximo. Até aí, tranquilo, né, coisa fácil. Amar quem nos ama, a quem é recíproco conosco, é muito fácil. Mais difícil é amar alguém que está ali tentando nos apunhalar, né? Que está tentando, que quer o nosso mal. Nitidamente, ela demonstra ali oposição a você. E a Bíblia nos ensina que nós devemos amar essa pessoa. E nós, como bons filhos, né, a gente deve o quê? Obedecer. Eu sei que não é fácil. Claro, quando a gente é ferido, a gente é machucado, vai ficar dor. E tudo bem, às vezes você vai passar por esse momento, você vai viver esse momento, mas entrega nas mãos do Senhor, fala com Ele, porque Ele pode ali agir em seu favor. Amém? Quando nós amamos alguém, nós deixamos de lado o nosso ego, o nosso egoísmo, o nosso, né, que eu vivo com a razão. E quando nós pensamos no outro, nós não tiramos dele aquilo que não nos pertence, né? Como acontece aí no mundo, roubo, assalto. Não julgamos as pessoas, antes nós entendemos melhor aquela situação, aquela pessoa, né? E se tiver ao nosso alcance, direcionar, dar ali um conselho, mas nunca julgar, tirar decisões ali precipitadas, conclusões. Enfim, quando nós amamos alguém, quando nós amamos o nosso próximo, nós deixamos de fazer tudo aquilo que a carne tende a fazer, né? Que é essa inclinação para o mal, para o negativo, para destruir, às vezes,
uma família, destruir ali uma amizade, até mesmo na igreja, né? Então, eu quero expor um versículo aqui, que... No versículo 46, o Senhor... Perdão. No versículo 46, o Senhor diz: pois amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem também os publicanos? Quem eram esses publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos do governo ali do romano, né? E eles estavam ali no poder. Eles iam ali recolher um imposto e às vezes ele podia trapacear, né? Tirar de alguém mais do que lhe era devido. Só que quando Jesus veio, esses publicanos, eles estavam mais suscetíveis a ouvir a palavra do Senhor. Eles estavam mais suscetíveis a ouvir a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que... por exemplo, aqui na igreja mesmo, às vezes é mais fácil a gente alcançar pessoas de fora do que, às vezes, um próprio cristão que está aqui há tempos e vem para a igreja e não está aberto para ouvir a palavra do Senhor. Às vezes, vê o pastor mais novo que ele, que essa pessoa. Eu, por exemplo, estando aqui, uma pessoa jovem, trazendo a palavra, assim, que autoridade essa pessoa tem para poder vir aqui me ensinar alguma coisa. Mas nós estamos pautados na palavra do Senhor e é Ele que nos direciona. Amém? Então, que possamos ir além para sermos considerados filhos de Deus, porque os filhos de Deus, eles andam na luz, irradiam luz e não trevas, não escuridão. Amém? Quero trazer um outro ponto para que nós possamos ir além como filhos de Deus, que é orar pelos nossos inimigos. Como assim? Não basta eu amar, eu tenho que perder meu tempo ali em oração por essa pessoa que quer o meu mal. É isso mesmo, irmãos. É o que Deus quer de nós. É o que Jesus espera de nós. Sabe, cada minuto que você está ali orando pelo seu inimigo, pela sua causa, é um tempo que você está investindo no reino. É um tempo que você está investindo na sua comunhão com Deus. E quando nós temos comunhão com o Senhor, a gente automaticamente vai criando intimidade com Ele. Então, é por isso que Ele se revela a nós, Ele corrige, Ele vem com a palavra de bênção, Ele vem com a palavra de ânimo, mas só assim quando nós buscamos nos relacionar com Ele. Na Bíblia tem uma parábola da viúva e do juiz que não se importava com as pessoas pobres, né? Então, a viúva, ela tinha uma causa e ela sempre insistia lá para que ele julgasse a causa dela. E aí, ele sempre, né, negava. De tanto ela insistir, ele foi lá e julgou a causa dela. E aí, Jesus fala, né? Se esse juiz, que era insensato, que ele não gostava das pessoas, ele foi lá e resolveu aquela causa. Imagine Deus, Ele não vai ouvir as orações dos seus justos, dos seus escolhidos. Então é isso, quando nós oramos pelos nossos inimigos, mesmo quando a gente não quer, o Senhor, Ele age em nosso favor. Amém? Imaginem dois extremos, né? Nesse relacionamento com o Senhor. Imagina uma mãe com 2 filhos. Aí tem aquele filho obediente, tem aquele outro que está nas más companhias, não obedece, enfim, faz tudo que é errado, tudo que o mundo ensina. Esse filho, a mãe deixa de amá-lo? Acredito que não, né? Com Deus é a mesma forma. Deus não deixa de amar alguém por conta que ele está lá fora. Mas só é considerado filho aqueles que realmente se entregam, aqueles que estão ali alinhados com o Pai. Então, que nós possamos estar alinhados com o Senhor, para que possamos fazer parte da descendência, né, de Jesus. Em Gálatas, eu não anotei aqui. O Senhor fala, né, que Jesus veio...
Em Gálatas diz que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando nós declaramos isso para o Senhor e nós deixamos o nosso orgulho, nós deixamos o nosso ego, nós estamos falando, Senhor, não é minha carne que comanda. Eu não faço o que eu quero, é o que o Senhor quer. O Senhor quer que eu perdoe, o Senhor quer que eu ore pelo meu inimigo. Então é isso que eu vou fazer, porque eu quero fazer a tua vontade. Amém? Então, que nós possamos fazer tudo aquilo que o Senhor nos orienta a fazer, porque quando nós estivermos com as nossas causas, né, o Senhor vai ouvir, porque Deus, Ele é um Deus que ama, é um Deus justo, né, é um Deus que cuida. Tem uma passagem também nos Evangelhos de Jesus que fala, né, que nós pais, nós somos maus e nós sabemos das coisas boas aos nossos filhos. Imagine Deus. Deus é grandioso. Deus, Ele pode fazer muito mais ao nosso favor. E às vezes a gente tem uma percepção de que Deus, Ele não quer agir ao nosso favor. Mas Ele muitas vezes vai nos ouvir quando a gente estiver ali clamando a Ele, buscando a face dEle. Amém? E lembrem-se, quando o Senhor falar com você, Ele der uma ordem, não é para você reclamar e murmurar, não é para você desobedecer, né? É para você fazer, porque a ordem do Senhor é uma ordem, né? Ela não está condicionada, se eu quiser, se não doer, eu vou, se não doer, eu faço. As coisas com o Senhor, ela requer renúncias, muitas renúncias, então não é fácil, mas o Senhor está conosco em cada passo que nós damos. Amém? E para finalizar, eu quero dizer que para ir além como filho, eu trago o terceiro ponto, para que nós possamos imitar Jesus. No começo de tudo, da nossa caminhada com Jesus, é muito difícil, porque tudo é novo, né? Às vezes a gente tem aquele desejo de se jogar, de se entregar ali, mas às vezes os nossos erros, as nossas falhas, os nossos defeitos acabam nos prisionando e nos deixando de ir, de seguir, de buscar mais. Porque às vezes a gente fica pensando, não, com Deus eu só vou até aqui, daqui para lá eu não vou. E é onde o Senhor requer de nós, que nós nos doemos para Ele. E é Ele que vai nos capacitando, é Ele que vai nos livrando, é Ele que vai nos libertando. E isso vem com o tempo, vem com a maturidade. É tão difícil a gente pensar assim, porque a Bíblia nos recomenda ser perfeito, né? Assim como o Senhor é. É tão difícil a gente pensar na perfeição quando é em nós, porque tudo que a gente começa, a gente apanha tanto, erra tanto, e fala assim, será? Mas assim, tudo que a gente faz, de tanto insistir, a gente acaba conseguindo ali uma perfeição, um desempenho melhor. E com Jesus é dessa forma que nós possamos, cada dia, nos dedicarmos mais à palavra dele, nos dedicarmos mais na leitura, na oração, nos doar em oração, nos entregar, ajudar também na obra do Senhor. Jesus, ele é um exemplo a ser seguido, porque ele passou na terra e ele não se deixou corromper por ela. Muitas vezes nós, mesmo querendo acertar, a gente erra muito. Jesus, ele foi tentado pelo diabo, mas ele foi conduzido pelo Espírito Santo. E ali ele conseguiu sair daquela situação, combateu ali as investidas de Satanás. Ele não foi pedir ajuda para os discípulos, para os judeus, para os profetas, não foi chorar lá, porque sou filho de Deus e está acontecendo isso comigo. Não, ele foi orar, ele foi ele estava em retiro, né, buscando o Senhor, sendo ali usado, né, direcionado pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela é que nos norteia, né? Então Jesus, ele fazia isso no seu ministério. Ele estava sempre
aos pés do Senhor. E mesmo ele tendo todo o poder, né, ele despiu desse poder para poder viver e passar aqui na terra como homem. Então, Jesus sabe que nós estamos passando aqui porque ele sofreu na pele tudo que nós estamos sofrendo aqui. E pior, né, porque a gente não aguenta passar por tudo que o Senhor passou. Muitas vezes ele tinha autoridade, mas ele se fez humilde aqui na terra. E muitas vezes nós ganhamos ali, ganhamos uma autoridade, digamos assim, e às vezes a gente quer escancarar para todo mundo, né? Misericórdia. Só o Senhor mesmo para cuidar da gente. Mas eu creio que nós estamos cada dia amadurecendo no Senhor, buscando mais da presença dele, buscando mais do direcionamento do Senhor, para que nós possamos cada vez estar mais perto de ser mais próximo, né, do que Jesus foi, do que Jesus é. Porque ele foi rejeitado, maltratado, mas ele, com seu amor imenso, ele nos ensinou a perdoar, ele nos ensinou a amar, e lá no seu momento de cruz, ele perdoou, ele salvou, e nós aqui, que nós não passamos nem, a gente passa tão pouquinho sofrimento perto do que Jesus passou, e às vezes a gente fica achando que só com a gente, meio que se vitimizando, né? Porque Jesus, ele é amor, é redenção, e é a nossa esperança. Jesus foi pleno e ele continua sendo pleno. E ele quer ser pleno na nossa vida, na vida de cada um de vocês aqui. Amém? Portanto, meus irmãos, que possamos seguir os passos de Jesus e almejar a sua perfeição a cada dia. Você pode até ser filho, mas para herdar o direito de filho, precisa ir além. Então, que nós possamos amar o nosso inimigo, orar pelos nossos inimigos e buscar a perfeição que há em Jesus. Amém?